na tremenda visitação, nas visões do Senhor a respeito da vinda do Messias e do reino de Deus que está vindo, o reino do Deus Todo-Poderoso que está vindo. Eu quero compartilhar esta visão particular do Senhor. Esta é uma visão que o Senhor compartilhou comigo, e você sabe que Ele mostrou para mim quase que toda a maioria das visões que Ele mostrou para Daniel. Lembre-se, desde o início eu falei para vocês que na sala do trono de Deus, nós nos sentamos dos dois lados do propiciatório da Arca da Aliança de Deus, dentro da sala do trono de Deus, que nem todos os anjos entram lá. E eu me sentei lá. Do outro lado, enquanto nos sentamos deste lado, juntos, dois de nós, do outro lado do trono da misericórdia da Arca de Deus, sentou-se Daniel, o tremendo profeta do tempo do fim do Senhor, aquele a quem nem mesmo os leões puderam comer. Eu compartilhei isso por muito tempo através das nações. E eu simplesmente quero tocar um pouco em uma das visões de Daniel que o Senhor me mostrou. E naquela visão, eu me vi a mim mesmo de pé diante de uma estátua imensa, cujos dedos dos pés eram quase mais altos do que a minha altura. E então, enorme, gigantesca. E então uma pedra veio do céu, foi cortada do céu, veio em uma tangente, ela veio voando em um ângulo. E eu sei que aquela rocha, ela é gordinha no meio, ela é bojuda e ela é afiada nas bordas. E aquela rocha, ela veio e esmagou, esmigalhou, atingiu os pés daquela estátua e puf! E toda a imensa e gigantesca estátua desintegrou. E eu disse que a Bíblia diz que é como pó, mas o Senhor me mostrou a desintegração total e soprou sobre mim para que eu tivesse a experiência e trazer para vocês que Ele destruiu tudo, não sobrou nada. E era mais como cinzas, fininho, um pó muito mais fino do que pó, como cinza. E então aquela rocha tornou-se uma enorme montanha que cobriu a terra inteira. Eu me lembro que o Senhor me levantou e agora eu pude ver todos os lados da terra e o espaço, a expansão. Cobriu toda a terra. Então eu acordei. E entendi que o Senhor falou de uma maneira muito tremenda e falou diretamente da Bíblia. A interpretação desta visão, estou lendo o livro de Daniel. Daniel, capítulo 2, 44, 45, o Deus Todo-Poderoso diz: no tempo daqueles reis, o Deus do céu vai estabelecer um reino que nunca jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Mas Ele destruirá todos estes reinos e os exterminará e os trará ao fim definitivo. E no 45 ele vai trazê-los ao fim, mas este reino durará para sempre. A palavra-chave aqui é para sempre. Versículo 45 ele diz: este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, mas não com auxílio de mãos humanas, significando que o reino de Deus não vai precisar de uma mão humana, não vai precisar de um esforço terreno dizendo, tem que ser construído aqui. É do céu, é da glória. Ele foi designado e planejado desde antes da criação. Então ele diz, este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos humanas, a pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Ele está dizendo que o grande Deus, Jeová, o Deus de Israel, o Deus do céu,
O Senhor dos Exércitos mostrou para o rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a sua interpretação é fiel. Em outras palavras, confiável. Você pode depender disso. É totalmente credível. Você pode crer e confiar. Aleluia. Eu quero anunciar isto, eu vou anunciar isto para as nações da terra desde Abijã. E hoje, povo abençoado, só para que vocês possam saber que eu estava de pé lá no centro de Abijã, a cidade capital da Costa do Marfim, e dizendo para eles que o Senhor me enviou lá para anunciar para eles que o reino do Deus Todo-Poderoso está vindo. E este é o momento quando as nações, cada nação, precisa receber a oportunidade e o privilégio de se preparar para a vinda do glorioso reino do Senhor Deus, do Deus de Israel, de Jeová. E como vocês verão, quando eu chegar lá, este anúncio vem com tremenda glória e unção e visitação e avivamento. Então, esta é a força motriz, a facilitação que agora vai introduzir a nação da Costa do Marfim no reino da glória. Mas para vocês que estão sintonizados, eu quero compartilhar com vocês nesta manhã essa visão que eu compartilhei com vocês aqui hoje. Nós vemos muito claramente que no livro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14, ele fala sobre este reino. Ele diz: na minha visão à noite, olhei e vi alguém semelhante ao filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Lembrem-se, Jesus sempre se chama a si mesmo de o filho do homem, e quando ele fez isso, ele invocou a sua divindade, E você vê que quando ele está vindo com as nuvens, ele está falando de quando Jesus completou a obra, ressuscitou, e agora ele ascendeu aos céus. E quando ele está vindo e subindo com as nuvens, nós sabemos que a nuvem, somente o Senhor Deus vem na nuvem. Vocês, como geração, estão muito familiarizados com isso, porque eu já convidei o Senhor Deus Pai, Jeová Haver Sheli, Jeová Elohim, aquele que me enviou para me visitar, e vocês viram com seus olhos nus o Deus da nuvem. Então, hoje, ele diz aqui que na minha visão, à noite, eu vi um semelhante ao filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele está simplesmente dizendo que este que está vindo para o céu, está vindo com glória celestial, autoridade celestial, majestade celestial, poder celestial. Quando ele diz que ele está vindo com a nuvem, e porque nós sabemos que Deus Pai, que é Deus Pai quem vem na glória, se você olhar Isaías 19:1, ele está vindo ao Egito com a sua nuvem. Se você seguir a profecia que eu dei antes dele vir e visitar o Quênia aqui, eu disse, ele está vindo aqui, sumiu, e eu vi o itinerário dele, estava escrito que sumo. Eu já vi como no itinerário dele em Isaías viu que ele estava vindo para o Egito. Então ele vem na nuvem, já falei várias vezes que ele é arrebatado dentro desta nuvem, Jesus. Então você vê que o Filho do Homem também está aparecendo na nuvem. Ele está simplesmente invocando a sua divindade como sendo parte do Deus triuno, do Deus Pai. Ele está dizendo que eles são um Deus em três partes. Ele é parte da Trindade. A autoridade de Deus. Assim como o Pai tem vida em si mesmo e me deu autoridade para dar vida, para que todo aquele que ouvir estas minhas palavras, ele vai dar vida eterna. Todos os que me receberem, que me ouvirem. Então, em Daniel capítulo 7,
Versículos 13 e 14, você vê o Senhor novamente ainda falando daquele reino que Ele me mostrou que está vindo. E Ele diz, novamente, versículo 13 de Daniel 7. Na minha visão à noite, olhei e vi alguém semelhante ao Filho de Homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados a autoridade, glória, poder soberano e reino. Todas as nações e povos de todas as línguas, eles o adoraram. Isso é muito poderoso. Então ele diz, o seu domínio é um domínio eterno, que não acabará. E o seu reino jamais, nunca jamais será destruído. Um reino eterno, povo abençoado. Este é o reino que o Senhor me mostrou vindo. O reino da rocha que tornou-se uma montanha. A rocha que vem e esmigalha os reinos desta terra. Todos eles, nem mesmo nenhum deles sobrou. Então, Ele construiu e estabeleceu o eterno reino de Deus para sempre, eternamente. E você vê que este reino que está vindo, que o Senhor está pronunciando, Ele falou sobre ele vez após vez, em vários lugares também. Em muitos outros lugares Ele falou sobre este reino. Por exemplo, na tribulação, quando o Senhor dá a profecia do que acontece na grande tribulação, no mesmo Daniel 7, versículo 21, ele diz, enquanto eu observava este chifre pequeno, que é o anticristo, ele estava guerreando contra o povo santo de Deus e os derrotava. Olha o versículo 22. Até que o ancião de dias veio e pronunciou o juízo, a sentença em favor do povo santo do Altíssimo. E chegou o tempo quando eles tomaram posse do reino. Este é o mesmo reino para o qual Ele está direcionando a humanidade. O mesmo reino que eu falei aqui. O reino de Deus está vindo. E todos precisam se preparar para aquele reino. Ele disse, ele será possuído por aqueles que são dele, os eleitos de Deus, o povo santo de Deus. A palavra santo é muito enfatizada aqui. E povo abençoado, você descobre que o Senhor vai no versículo 27 de Daniel, capítulo 7, Ele vai constantemente, incansavelmente anunciando este reino que está vindo e a participação da humanidade, do ser humano. Aqueles que creem em Jesus, que aceitaram o Senhor, que ouviram a Ele, a voz que está clamando, arrependa-se, aparte-se do pecado, receba Jesus, receba o Evangelho da graça, e prepare o caminho para a gloriosa vinda do Messias, o caminho santo, o caminho justo. Ele diz que ao prometer que este reino está vindo, então ele vai adiante e diz que há uma promessa aqui também para vocês que estão sintonizados, a participação da humanidade naquele reino. Então ele diz, e eles possuirão o reino. Ele fez o juízo e o povo santo do Altíssimo, eles possuíram o reino. Mas se você seguir Daniel 7:27, ele ainda incansavelmente está anunciando que este reino está vindo. Vocês se lembram quando Jesus apareceu? A primeira coisa que ele anunciou foi arrependam-se. No livro de Mateus 4:17, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Vocês se lembram quando João Batista apareceu no cenário? Ele também disse, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. E vocês estão muito cientes
que no Evangelho, na verdade, é a mensagem e as boas novas do reino. Então, este é o momento enorme que o Senhor está me trazendo a Abidjan, Costa do Marfim, e vocês que estão sintonizados nesta manhã, que tudo tem sido a respeito do reino. Mesmo aqueles que estão desesperados nesta terra, tudo está perecendo e desmantelando, as famílias quebrando. A igreja agora assumiu o máximo auge da apostasia pelo inimigo. As vidas estão quebradas, as pessoas estão bebendo, até mesmo os jovens estão... Eu tive uma reunião para avisar que eles estão tomando uma droga muito forte, eles estão morrendo. O homossexualismo está tomando posse do mundo. A adoração a ídolo agora sujou toda a terra. Quando Deus está sendo rejeitado por uma geração, quando você pensou que tudo estava terminado, então o Senhor agora aparece com este glorioso anúncio de esperança, de que o eterno reino do Deus Todo-Poderoso está vindo. Preparem-se para Ele. Que quando todas as coisas que são perecíveis, as pessoas estão morrendo, enfermidades, cirurgias, hospitais, tudo acontecendo, casamentos quebrados, o mundo está caindo e quebrando. Então ele diz que há o inabalável reino de Deus que está esperando por vocês. Esta é a enorme esperança nesta manhã, povo abençoado. Então você vê em Daniel capítulo 7, versículo 27, ele vai intensificar, ele vai escalar e continuar nesta esperança. Então, o propósito é que você foque nisso. Daniel 7, 27, ele diz... Versículo 27. Se você começar no 26, é mais maravilhoso. Mas o tribunal, veja, há um tribunal que vai julgar. O tribunal julgará e o seu poder, o poder do anticristo, será tirado e totalmente destruído para sempre. Olha o versículo 27. O objetivo de lermos isto. Então, a soberania, poder e a grandeza de todos os reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos do povo santo do Altíssimo. O povo santo de Jeová Elion, o Altíssimo. E ele diz, o reino dele, o reino de Jeová Elion, o Altíssimo, o reino dele será um reino eterno. E todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Você pode imaginar quão maravilhoso será isto? Que naquele reino, o Deus Todo-Poderoso estará lá e o seu Messias. E então, descendo, virão outros governantes, que são vocês, os crentes. E será um tempo lindo, porque haverá total justiça, total santidade, total obediência, total adoração de um único Deus, Jeová. Você pode imaginar quão maravilhoso será isso? E ele diz que naquele reino, a soberania e o poder, a grandeza daquele reino vai ser entregue para vocês, que são santos e obedeceram a esta voz. Vocês veem muito claramente, povo abençoado, o Senhor prometendo para essa geração destituída, quebrada, uma geração sem esperança, trazendo diante deles uma tremenda esperança da eternidade e a participação de vocês nela. É quão maravilhoso em o céu, quando o inferno está aceso, quando você vê a pecaminosidade e rebelião desta geração e como eles estão provocando Deus, orgulho gay, cirurgias transgêneras, homens participando. Quando você vê a corrupção deste mundo, a queda da igreja, a imoralidade e tudo mais,
Até mesmo que o Senhor me mostrou na Costa do Marfim. Quando você pensou que não tinha mais esperança, então Ele coloca esta enorme, inacreditável esperança de que há um reino eterno, um reino preparado para vocês que está vindo. E nós vemos que a profecia deste reino foi dada no livro de Isaías. Em Isaías capítulo 9, Isaías já falou deste reino. Como que ele vai se desenrolar? Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Lembre-se que eu já ensinei muito bem isso em uma conferência aqui. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, e da grandeza do seu governo, do seu domínio, haverá paz sem fim. Ele reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecendo-o e sustentando-o com justiça e retidão desde aquele tempo e para sempre. Então ele diz, porque o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto, vai cumprir isto. O zelo, o poder, a unção do Deus Todo-Poderoso executará isto. Muitas vezes você ouve as pessoas lendo isto durante o tempo do Natal. Mas eu quero assegurar para vocês hoje que esta escritura, esta profecia de Isaías 9, 6 e 7 somente se cumprirá quando o Messias finalmente assumir e tomar posse do trono que ele está falando aqui, reinando no trono de Davi, este reino que ele vai trazer. E quando você ler o livro de 1 Coríntios 15, ele ainda vai à frente para anunciar este reino vindouro. O livro de 1 Coríntios 15, versículo 24 e 25. No 24 ele diz: então, virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que ele ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então ele continua dizendo, o último inimigo a ser destruído é a morte. Muito sério, povo abençoado. Este reino que o Senhor nos enviou para anunciar para as nações, para que todos possam receber a chance de se preparar como nação, individualmente e corporativamente, em santidade, em justiça, arrependimento para este glorioso avivamento, para a gloriosa vinda do Messias. E você vê muito claramente que até mesmo em Lucas capítulo 1, Lucas 1, 32, Lucas 1, 32, 33, ele diz, ainda anunciando este reino, povo abençoado, o reino de Deus que está vindo, que nós vamos alegremente de nação em nação, anunciando para eles, para que eles possam receber uma oportunidade igual de se preparar para ele. Então, Lucas capítulo 1, o anjo anuncia isto para Maria. O anjo de Deus veio para anunciar esta profecia para Maria. Ele disse, ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo, o Filho de Jeová Elion, o Senhor Deus, Jeová Tsabaoth, lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará sobre os descendentes de Jacó para sempre. O seu reino jamais terá fim. Lembre-se da promessa que foi dada a Davi por Natã em 2 Samuel, capítulo 7, do 11 em diante. Ele ainda está anunciando o mesmo reino, como ele está fazendo aqui. E finalmente,
O livro do Apocalipse 11:15. Eu estou simplesmente fazendo uma navegação bíblica, uma expedição bíblica, uma jornada bíblica, uma exploração bíblica com vocês, para ver como que o Senhor celebra, como Ele posiciona este reino que está vindo na palavra dEle. E quando o Senhor fala alguma coisa, Ele quer realmente enfatizar para vocês quão grave, quão sério este evento é. Apocalipse capítulo 11, no versículo 15, ele diz o seguinte: isso agora é no final da tribulação. É por isso que, por um desígnio, eu estou lendo essas escrituras para vocês, para que vocês possam ver agora que o ápice, o clímax, finalmente chega. Apocalipse 11, no versículo 15, ele diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam... Você pode imaginar altas vozes no céu como um trovão? Talvez bilhões de vozes. Dizendo, o reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Messias, o seu Cristo. E Ele reinará para todo sempre. Essa agora é a vitória final. Agora é quando o Messias está vindo. Isso é agora quando finalmente o inimigo é derrotado e a terra é liberta. Este anúncio vai ser... E os eventos que vão acontecer deste ponto em diante vão trazer o Messias para sentar no trono. Isso será 7 anos depois do arrebatamento da igreja. Isso vai acontecer. Então, povo abençoado, de volta a Daniel capítulo 7. Daniel 7, 27. Daniel 7, 13 e 14, você vê que esta é uma profecia. É uma profecia que o Senhor está dando para vocês como geração. Quando vocês pensaram que o mundo está louco, há muita mistura, muito barulho e nada parece funcionar, então o Senhor dá esta profecia. De Daniel capítulo 7, do 13 ao 14, e também no versículo 27, quando ele diz, então a soberania, o poder, a grandeza de todos os reinos debaixo do céu serão entregues nas mãos do povo santo do Senhor Altíssimo, e o reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Deus está prometendo este reino. Esta é a profecia que o Senhor está dando. E Ele está dando uma profecia da vitória final, a vitória suprema final dos crentes. Aqueles que creram em Jesus, eles creram no Senhor, receberam o Evangelho, se arrependeram. Não são crentes rebeldes, não. Obedientes que obedecem à voz do Senhor e à direção de Deus para andar em justiça e em santidade. Então, naquela profecia, ele está anunciando a vitória final e suprema dos crentes cristãos. O clímax do cumprimento de todas as promessas de Deus na Bíblia que foram dadas ao seu povo santo, seu povo obediente. Não estamos falando da igreja rebelde que ouve a voz de Deus e está fazendo suas próprias coisas. Não, de forma nenhuma. Eu estou falando dos obedientes, dos crentes cristãos santos e justos. Ele está prometendo nesta profecia. Não importa a dificuldade pela qual você está passando nesta manhã, eu quero que o Senhor colocou uma promessa enorme na palavra de que há uma vitória final e suprema vindo, não importa a sua circunstância agora. Quando finalmente este reino virá e você vai vencer, vocês se levantarão vitoriosos. E esta vitória, ele diz, é ancorada na vitória suprema e final de Cristo contra todos os inimigos de Deus nesta terra. Esta vitória que vocês receberão por ser um crente
obediente também está atrelado e depende, está fundamentado e atrelado da vitória final e suprema de Cristo, do nosso Senhor Jesus, sobre todos os inimigos de Deus, inclusive a morte. O Senhor está dizendo aqui que todos os reinos deste mundo, os reinos terrestres, terrenos, finalmente serão destruídos. E o eterno reino de Deus será estabelecido. Esta é a promessa que eu trago para vocês nesta manhã, povo abençoado, que o Senhor colocou de uma forma muito viva e você não pode falhar em ver. Não importa o que você está, o que você vai ver neste dia, o prognóstico e o diagnóstico que os cirurgiões e os médicos disseram, nós vamos ter que operar, nós temos que fazer cirurgia aqui. Não importa a condição do seu casamento, talvez está quebrado e o marido ou a esposa foram embora, os filhos em drogas, ou desemprego, você perdeu o emprego, talvez você é um político e você vê que você não vai conseguir se eleger nas próximas eleições na Europa, Austrália, África, onde quer que seja, qualquer que seja a circunstância, ele está dizendo, entretanto, há uma enorme esperança que Deus colocou na palavra, na Bíblia, da vitória final e suprema, que será conquistada somente por aqueles que creram em Jesus, que o receberam e foram santos e obedientes à voz de Deus, e andam em santidade e justiça. Ele diz, finalmente eles se levantarão vitoriosos, eles terão um clímax supremo de vitória. Esta profecia vai se cumprir em suas vidas. É isso que o Senhor está dizendo neste Daniel 7, 13 e 14, Daniel 7, 27. Então o Senhor Todo-Poderoso está dizendo que agora mesmo, onde quer que você esteja, não importa as suas circunstâncias, você agora tem que ancorar a sua vida nesta promessa, esta promessa aqui que o Senhor colocou aqui. E Ele está dizendo que esta promessa você pode acreditar, é confiável. Ele diz, é confiável. Na sua própria palavra Ele diz, é confiável, você pode depender, você pode crer. Por quê? Porque Ele está dizendo que o mesmo Jesus que prometeu que Ele morreria e que no terceiro dia Ele ressuscitaria, e quando chegou o tempo, Ele foi para a cruz, Ele morreu e Ele ressuscitou no terceiro dia, exatamente como foi prometido. E entretanto, o mesmo Jesus agora está prometendo para vocês que este reino está vindo, o reino do Deus Todo-Poderoso está vindo, vocês serão participantes dele no dia quando vocês vão desfrutar da vitória final como crentes cristãos. Quando esta profecia se cumprirá em suas vidas, vocês vão desfrutar da vitória suprema sobre esta vida e as preocupações desta vida, as perseguições desta vida, e vocês vão participar daquela enorme, tremendo, eterno reino do Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo que o mesmo Jesus que prometeu que eventualmente ele seria enviado depois que ele derrotasse o diabo e a morte na cruz, ele iria ascender e voltar ao Pai, subir ao céu. Quando chegou o tempo, no Monte das Oliveiras, sim, de fato, ele foi arrebatado com as nuvens. Nós vimos aqui para dentro do reino de Deus. Daniel viu muito antes isso, essa ascensão. Então, esta promessa do reino de Deus que está vindo, para o qual vocês precisam se preparar muito bem, é muito confiável, ele diz. Porque ele prometeu outras coisas e ele cumpriu. Ele prometeu que ele voltaria para vocês e ele vai cumprir isto. Então, da mesma forma, ele agora prometeu que ele retornará para levar a sua igreja de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13. Todo o caminho até o 18, ele prometeu que ele virá. E ele diz,
Do versículo 16 de 1 Tessalonicenses 4. Porque o próprio Senhor descerá do céu, dada a sua palavra de ordem, e com a voz do arcanjo, e com o soar da trombeta de Deus, do próprio Deus Todo-Poderoso, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, serão glorificados e subirão nas nuvens. Depois disso, nós, os que estivermos vivos e formos deixados, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para encontrar o Senhor nos ares, ou seja, a exoneração da morte, agora glorificados e levados para cima para encontrar o Senhor juntamente com aqueles que saíram dos seus túmulos. E ele diz, então estaremos com o Senhor para sempre, esta eternidade com Cristo. Quando ele vem, nós estaremos com ele quando ele vier, quando ele voltar no reino milenar, quando ele entrar no estado eterno, no novo céu, na nova terra e na nova Jerusalém, vocês estarão com ele para sempre. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Ele diz, portanto, encorajai-vos e consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, mesmo Jesus, que prometeu que ele iria morrer e ressuscitar depois de 3 dias, e quando o tempo chegou, ele cumpriu essa promessa, é o mesmo Jesus que agora prometeu que ele vai trazer o seu reino para vir, ele virá para te levar para a glória, para você poder participar deste reino. Portanto, você precisa se preparar. Então, esta promessa é confiável. Você pode depender dela. Se você confiar e lançar a sua vida sobre esta promessa, você nunca será envergonhado. E ele está dizendo, portanto, se é assim como as coisas vão acontecer, que o juízo vai acontecer, a terra finalmente será destruída e o eterno reino de Deus virá no novo céu, na nova terra, no fim de todas as coisas, a nova Jerusalém. Então, como nós devemos viver? Como nós devemos viver? 2 Pedro. O livro de 2 Pedro 3, do 11 ao 13. 2 Pedro, capítulo 3. Capítulo 2, ele diz o seguinte a partir do 11. Ele diz, povo abençoado, quando nós lemos, ele diz, 2 Pedro, capítulo 3, é o 3 mesmo. Do versículo 11 ao 3, ele diz, já que tudo será destruído desta forma, ou seja, este mundo no qual nós estamos, o Senhor está dizendo que haverá uma vitória final de Deus e do povo de Deus, o povo do Senhor, quando todos estes reinos serão destruídos e o reino do Deus Todo-Poderoso será estabelecido. Então, a instrução aqui, a pergunta então é, se esta é a forma como Deus prometeu, que ele vai destruir, que todas as coisas serão destruídas. Então, que tipo de pessoas nós devemos ser? 2 Pedro, capítulo 3, do 11. Visto que tudo será destruído desta forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vocês que estão me ouvindo, como vocês devem ser em face disso que nós acabamos de compartilhar aqui, com tremendo apoio nas Escrituras? Se é assim que as coisas vão terminar destruídas, hoje os reinos da América, o reino da Rússia, o reino da Europa, europeus, o reino da União Africana, Austrália, Nova Zelândia, se todos estes reinos serão destruídos desta forma, puff, a rocha esmigalhou e pulverizou, não deixou nada, e então o reino de Deus será estabelecido. Que tipo de pessoa você deve ser, então? Ele diz, vocês têm que viver de maneira santa e piedosa, enquanto vocês aguardam ansiosamente o dia de Deus e apressando a sua vinda. Aquele dia vai trazer a destruição dos céus pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Uau! Que calor! 13. Todavia, aguardando a sua promessa, esperamos ansiosamente o novo céu, a nova terra,
onde habita a justiça. Lembra quando ele me mostrou aquela cidade, a cidade eterna que eu vou anunciar em Abidjan, na Costa do Marfim, para que eles possam focar o seu treino naquela cidade. Lembre-se que quando ele me mostrou aquela cidade, então por voz ele me disse, o lar eterno dos justos. E você pode ver que ele está preparando a terra. Sim, com seriedade, para o seu reino vindouro. Então você vê muito claramente que o Senhor está dizendo que porque agora Ele colocou diante de vocês uma promessa tão enorme, em Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, o reino que nunca será destruído, jamais será deixado para nenhum outro povo, o reino onde o Messias será entronizado. E Ele está prometendo mais ainda, escalando em Daniel 7, 27. Então, ele está dizendo que, com certeza, vocês agora têm que começar a focar nas promessas de Deus. Esta promessa aqui. Vocês agora precisam focar nisso em uma base diária. E enquanto vocês focam nisso, vocês precisam esperar pelo Messias. É por isso que Tito 2, 11 até o 15, no versículo 3, ele diz, nós estamos aguardando a glorioso aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É assim como o Senhor chama este momento quando o Messias traz este reino para arrebatar a igreja, para desenrolar a cascata, libertar a terra em 7 anos e trazer o trono. Então, enquanto nós aguardamos o aparecimento glorioso do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, significando, ele está ressaltando o fato de que Jesus é nosso grande Deus e que o fato de que Jesus está voltando. E ele está ressaltando o fato de que nós temos que esperar por ele. Ele está ressaltando o fato de que Jesus é o nosso Salvador. Ele está ressaltando o fato de que ele está vindo do céu. E ressaltando o fato de que nós temos a responsabilidade de nos prepararmos. É por isso que nesta profecia, quando ele está anunciando este tremendo reino que você vê em Daniel 7, o reino de Deus que está vindo, ele está dizendo que agora, vocês que estão sintonizados hoje, tendo ouvido isso, vocês os crentes cristãos, vocês agora podem ter certeza e confiança em um reino onde não há nenhuma confiança. Quando você se lança e se apoia nesta pessoa, ele promete, você confia naquele homem que te promete o emprego. Você depende da economia global. Amanhã a economia está quebrada. Aquele homem não te dá um emprego. Você confia na sua saúde. Amanhã tua saúde está quebrada, você tem que operar. Mas vocês, crentes cristãos, vocês podem olhar além deste mundo perecível e mortal. Vocês agora podem ter a certeza e a confiança neste eterno reino de Deus que nunca jamais será destruído e que ele prometeu que está vindo. 2 Timóteo 2, 12, ele diz, vocês também, se vocês perseverarem, vocês vão reinar com ele. Ele está prometendo que vocês vão participar, serão participantes deste reino. Portanto, em um mundo onde ninguém pode te dar certeza de nada, não tem mais como você confiar. As coisas não são confiáveis, até mesmo o tempo. Você pode achar que a estação da chuva chega em qual mês? No ano que vem pode ter uma seca, tudo muda. Mas ele diz, na palavra de Deus, neste mundo onde não há certeza, onde você não pode prever nada, vocês como crentes cristãos, vocês podem confiar nisso, neste eterno reino de Deus que está vindo. E ele diz que isso deve te ajudar agora, até mesmo para desenvolver uma perspectiva celestial, enquanto você vive a sua vida nesta terra agora. Isto deve te ajudar a desenvolver uma perspectiva celestial e, portanto, também te ajudar a navegar-se a si mesmo, não importa a perseguição ou as provações. Isto deve te ajudar agora a focar no reino do céu, independentemente das perturbações e seus problemas daqui, ocupações e provações e perseguições aqui. Mas há uma certeza de que o reino de Deus está vindo, você tem que estar totalmente grudados e firmados neste reino.
agarrados, porque esse é o teu destino, povo abençoado, o reino glorioso do Deus Todo-Poderoso. E enquanto eu saio, o Senhor está dizendo que se você focar neste reino, então você também precisa abraçar, você tem que agarrar-se aos valores, os princípios, as coisas que importam e que definem este reino, como, por exemplo, arrependimento, as coisas do reino de Deus que foram prometidas para vocês. Arrependimento é grande no reino de Deus. Lucas 15, se você tiver tempo. Quando uma pessoa, um crente se arrepende, um pecador se arrepende, todo o céu rompe em celebração. Então você pode ver o prêmio que o céu e o trono de Deus colocou sobre o arrependimento. Então, porque agora você está preso, grudado em uma perspectiva celestial, agora essa certeza que você está focado neste reino de Deus prometido que está vindo, você também, quando anda nesta terra, você agora tem que abraçar os princípios, os valores, os tesouros, a identidade, as imagens da figura que define este reino. Eu disse, uma delas é o arrependimento, o outro é a santidade, o outro é a justiça, humildade, o estilo de vida de Deus, aguardando o retorno de Cristo, sendo responsável nas suas ações e palavras, alcançando aqueles que estão perecendo, ajudando os necessitados, alimentando os famintos, abrigando aqueles que não têm abrigo. Você agora tem que abraçar esses valores e princípios, estas marcas registradas do reino que está vindo. Altruísmo no seu serviço, reverência a Deus, temor de Deus, domínio próprio, identidade espiritual. Amor pelos que estão perecendo, até os seus inimigos, compaixão, alegria, paz, ansiosamente aguardando. Eu disse humildade, santidade, alegria indescritível. Hebreus 12:14. Justiça e juízo também, ele julga o pecado, perdão, compaixão, misericórdia, graça e muitos outros princípios. O Messias está vindo, povo abençoado. O Senhor colocou aqui uma poderosa promessa de que o reino está vindo. Então o Messias está vindo, povo abençoado. O Senhor prometeu uma tremenda promessa, o glorioso e eterno reino de Deus. E Ele prometeu que vocês que receberam Jesus, receberam o Evangelho. Sejam santos, sejam obedientes e humildes diante deles e a sua voz que está na terra. Você não pode ignorar a voz dele. Então, para terminar, povo abençoado, o Senhor está dizendo que não importa a sua circunstância, há uma enorme promessa que Ele colocou diante de toda a humanidade e ninguém pode ignorar, porque o outro destino que não é o reino de Deus é o lago de fogo. E eu sei que vocês vão escolher o reino de Deus. Então, aqueles que querem receber o Senhor, repita: poderoso Senhor Jesus, Senhor, eu te peço para me focar no glorioso e eterno reino de Deus que está vindo. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me preparar para este eterno e glorioso reino de Deus que está vindo. Senhor, ensina-me agora a focar naquela promessa de Deus, do eterno reino de Deus, a promessa confiável, a promessa que eu posso crer, a promessa totalmente confiável do eterno reino de Deus. Senhor Jesus, eu sei que Tu prometestes que iria morrer e nos libertar na cruz, irias ressuscitar e subir aos céus, e Tu cumpristes. Senhor, ajuda-me agora a me preparar para o retorno de Cristo que Tu prometeste.
prometeste, o arrebatamento da igreja que prometeste. Prepara-me, Senhor, porque eu sei que vai se cumprir. E faça-me, Senhor Jesus, a focar nesta certeza de que o reino de Deus tem que vir, e está vindo e tem que vir e virá. E ajuda-me, Senhor, a ter uma perspectiva celestial em tudo que eu fizer e falar nesta vida, para me focar nas marcas, nas coisas que importam naquele reino. Arrependimento, santidade, justiça, humildade, esperando por Ti, Jesus. Responsabilidade, alcançando, ajudando os necessitados. Obediência à Tua palavra, fidelidade, alegria, juízo, justiça, perdão, misericórdia, graça. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo hoje. Obrigado, que o Senhor nos abençoe, povo abençoado. Grande avivamento vindo à Costa do Marfim. O Senhor está falando vez após vez em uma base diária. O Messias está vindo. Sempre vivam como se esse fosse o dia. Obrigado. Todarabá Yom Tov Haverim.